Bom dia, senhores e senhoras, servidores municipais, em especial o pessoal que faz parte da educação. Estou aqui com o Dr. Sérgio Galindo, o assessor jurídico do SISMUP, e gostaria que ele nos explicasse como é que está o processo que ele está acompanhando daquela relação Fundef-Fundeb. Pois bem, deixa eu dar uma explicação rápida do que se trata essa ação, né? A AMUP, em 2006, ingressou com uma ação em nome de todos os municípios do estado de Pernambuco, cobrando da União os recursos que não foram repassados entre o período de 1997 a 2007, oriundos do Fundef e posteriormente que se transformou em Fundeb. A AMUP ganhou essa ação e, em seguida, os municípios teriam que entrar individualmente com as execuções desses créditos, né? O que é que está acontecendo? Recentemente, nós conseguimos bloquear no dia 10/12, por exemplo, os recursos que foram depositados a título de precatório do município de Belo Jardim. Foram 25 milhões lá no município de Belo Jardim. Pesqueira ainda não está nessa fase. Belo Jardim já estava na fase de precatório, já estava com o precatório vencido para 10/12 de 2015. E Pesqueira, nós temos hoje aqui, o que aconteceu com Pesqueira? Pesqueira entrou com a execução já tardiamente, né? A execução de Pesqueira é de 2008, o embargo é de 2014. E o que acontece com os municípios que entraram com essas execuções de forma tardia? Perderam valores, porque você conta os últimos anos, os últimos 5 anos para trás. Então, quanto mais tarde o município for entrando com a execução, menos recursos ele vai receber, porque os recursos foram prescrevendo na fase executória. Então, como o Belo Jardim entrou na época imediatamente, aí vai receber um valor considerável. A título de Buíque também, Buíque vai receber 38 milhões, do Buíque entrou imediatamente. E Pesqueira já não fez isso, entrou só em 2008, a gente tem aqui os números, e tem em 2014 também com embargo. E Pesqueira tem 12.118.338,25 centavos, né? Que está sendo discutido ainda na fase de execução em embargos no STJ, em Brasília. Por quê? Porque o advogado que está defendendo o município, a União ofereceu esses 12 milhões e ele não aceitou, ele só queria 15 milhões na época. Então a discussão que se encontra em Brasília é se os recursos oriundos do Fundeb a ser repassado para o município está entre 15 ou 12 milhões. Com o passar do tempo, o valor já está bem acima disso por conta das correções monetárias. Eles vão definir se realmente cabe os 12 ou os 15 e vão atualizar a partir de então, para ver realmente quanto de recursos vai vir para o município de Pesqueira. Outro detalhe, passada essa fase de execução, que ainda se encontra em Brasília, é que o município de Pesqueira vai ser inscrito na lista de precatório da União. Então, como ele não foi julgado ainda, e aí a gente tinha até 1º de junho como data para os vencimentos, os que não foram inscritos até 1º de junho, só vão ter vencimento para dezembro de 2018. Então, no caso de Pesqueira... Isso é junho desse ano. No caso de Pesqueira, com certeza não vai ser, o vencimento não será para 2017, para dezembro de 2017, deve ficar para dezembro de 2018, porque não foi inscrito ainda esse precatório, até porque o recurso ainda está em análise lá no STJ, em Brasília. Tudo bem. Agora, quem tem direito, doutor, a partilha desse dinheiro, como será feito? A análise que está sendo feita e que nós estamos aí em 8 sindicatos tratando sobre isso, e os sindicatos estão concordando com esse posicionamento, é de que os tribunais estão dizendo que quem tem direito é quem está efetivamente no cargo de professor no município, né? E aí também tem a questão dos inativos que se aposentaram após 97. E aí os sindicatos em assembleia estão acordando que também os inativos que se aposentaram após o ano de 97, né,
esses também teriam direito, tanto os aposentados como os pensionistas, né? Somente como só com os aposentados a partir de 97. Os inativos anterior a 97 não terão direito a partir desses recursos, né? O professor readaptado também tem o mesmo direito dos professores que estão em sala de aula. Quem não tem direito seriam, que eles também perguntam, se o pessoal que trabalha na serviços gerais, da educação, o pessoal de apoio da educação se teria direito. Não. Esse recurso, esses 60% que a gente discute na justiça se é direito ou não do professor, já está dizendo, só cabe aos professores. E aí caberia também de forma proporcional, né? A quem estiver no quadro até hoje, de forma proporcional, seria partilhado esses valores. Ou seja, quem se aposentou em 2010, a proporcionalidade seria de 97 a 2010. Certo. Agora, uma coisa que... Já o inverso, quem entrou agora no concurso agora, a proporcionalidade vai ser da data que entrou no concurso à data do depósito do recurso, certo? Ou seja, seria até o momento do bloqueio do valor e da partilha do valor. Seria, vamos dizer, como entrou muita gente em 2012, também agora em 2015 entrou alguém aqui. Essa proporcional ela é inversa, ela vem da data do ingresso à data do pagamento. E para quem se aposentou, o marco inicial será 1997 até o momento da aposentadoria. Então, isso aí a gente define, inclusive na Assembleia. Nós fizemos isso sexta-feira em Tupanatinga, fizemos em Sertânia, fizemos em Venturosa e ficou estabelecido dessa forma. Veja, outra questão importante que a gente fica aqui pensando com relação a quem tem direito de bloquear esse recurso, quem pode mover essa ação, pode ser quem, por exemplo, sindicato, só chegar ao sindicato e entrar lá, como é que isso funciona? Pois, Genildo, é uma pergunta que é feita também nas assembleias, né? Por que tem que entrar com a ação através do sindicato e não de forma individual? Se pode entrar individual? Pode entrar individual. Só que não vai conseguir bloquear o recurso, não vai conseguir bloquear o dinheiro, vai atrapalhar em vez de ajudar. Porque nós temos várias decisões nesse sentido e é quase que unânime essas decisões, no sentido de que quem tem representatividade para fazer esse tipo de bloqueio, que abrange um recurso que vai atingir uma grande quantidade de pessoas beneficiadas, seria o sindicato, e não você entrar individualmente com a ação para pedir um recurso, o bloqueio dos 15 milhões, dizendo que daqueles 15 milhões você vai ter um pedaço dele que você tem direito de bloquear. O juiz disse que não, que o sindicato é que tem capacidade jurídica para isso. E, para tanto, ele tem que ter registro sindical junto ao Ministério do Trabalho, né? Aí aqui no caso em Pesqueira, o sindicato que tem capacidade jurídica para isso é o SISMUB, né? A gente já sabe disso, e tem outras entidades que estão com pedido ainda de registro, mas por conta dessa deficiência jurídica, né, de representatividade, eles não podem ingressar representando a classe de professores nesse tipo de procedimento. Então, o que é que a gente orienta? Dos municípios que grupos entraram com ações individualizadas, em vez de ajudar, atrapalhou no sentido de que o dinheiro não foi bloqueado e o município teve acesso ao recurso e estourou o dinheiro da forma que bem entendeu. Porque a ideia dos prefeitos, em geral, é justamente essa. Eu acho que a própria orientação da própria AMUP, de que esses recursos seriam a título de indenização, e se a indenização não caberia partilhar com os professores. E ainda mais, eles dizem ainda mais, que esses recursos têm que ser utilizados da forma que bem entender, em benefício de toda a comunidade, e não para partilhar ou dar 60% dos professores. Esse é o entendimento de todos. A gente vê, eles vão até para a rádio dizer, não, se os professores tiverem direito, a gente vai dar essa parte. Mas o que a gente vê nas contestações das ações, quando a gente entra com bloqueio e eles vêm contestar,
inclusive eles entram com agravo no tribunal, é justamente alegando isso, de que é um absurdo dividir esse dinheiro com os professores, uma vez que os municípios estão passando por necessidade e por conta da crise, e que esse dinheiro deveria ficar livre para que eles utilizassem da forma que bem entendessem. Essa é uma tese totalmente contrária à nossa, que nós dizemos que, uma vez que esses recursos são oriundos do Fundef e do Fundeb, as leis são bem específicas em relação a isso. No artigo 7º de um e no artigo 22 da outra. Ela fala justamente isso, que 60% no mínimo desses recursos tem que ser destinado para salário. E se esses valores são sobras, deveriam ter sido sobras naquela época e deveriam ter sido partilhados naquela época, agora seria a vez de ser partilhado para os professores, né? Então, a nossa tese é que o dinheiro tem que ser partilhado dessa forma e que os outros 40% tem que ser utilizado exclusivamente na educação, para a melhoria da educação, que foi para isso que foi criado o Fundef e o Fundeb. Trazer melhoria na educação e na qualidade da educação e da estrutura e desenvolvimento do ensino infantil básico, né? Generaldo, é importante também, eu tinha esquecido de esclarecer, que essa pergunta também é feita nas assembleias, e a gente fez uma assembleia recentemente no sindicato, em que 80% de quem estava presente na assembleia era de contratados. E quando a gente falou que os contratados não teriam direito a esse recurso, aí a gente quase apanhava. Mas é importante dizer, né, que esses recursos só cabem aos professores do quadro efetivo do município. Os contratados não têm direito à partilha desses recursos. Isso tem que ficar bem claro, né, para que mais na frente ninguém venha reivindicar um recurso que não tem direito, né? Aos contratados cabe tão somente, como agora foi o Supremo decidiu, cabe o fundo de garantia de tempo de serviço que não foi pago no momento, durante o período contratado, e a diferença salarial existente na época do contrato para aqueles 80% que estabelece o plano de carga horária dos professores do estado do município de Pesqueira. Então, em relação a essa matéria, essa diferença do Fundeb e Fundeb, não há discussão, não há dúvida de que contratados não têm direito algum nessa partilha.